Boa noite a todos, espero que estejam me ouvindo com os meus longos cabelos. Hoje o tema é o coração desassossegado e a distração dos sentidos. Todo mundo me vendo bem? Me ouvindo bem? Então, o tema é o coração desassossegado e a distração dos sentidos. E além disso, no final, eu vou falar sobre a comunidade Medicina Intuitiva, um pouquinho da minha história, tanto na medicina como na internet. Grande ponto de reflexão de hoje, nesse Café com Sêmio de número 141, é um fato que se torna cada vez mais presente a partir do momento que uma graduação, que a aquisição de conhecimento técnico, conhecimento humano, para desempenhar uma profissão, ela sai do campo afetivo. Tá? O que eu quero dizer com campo afetivo, eu vou explicar daqui a pouco. Mas a melhor maneira de explicar isso é exemplificando. Hoje, você adquirir conhecimento para poder desempenhar a medicina, tá? Se dá a partir de 6 anos de faculdade, onde o primeiro muro a ser pulado, obviamente, é você passar no vestibular. Aí você passa no vestibular, entra na faculdade e começa a pular outros muros. São os muros da disciplina, os muros dos períodos, e você vai acumulando hora, acumulando ponto, acumulando nota, e de repente chega o momento que você se forma. Tá? E a grande pergunta é, nesse trajeto, quem, e não o que você estuda, mas quem te acompanha, né? Quem diz o que é certo e o que é errado para você? E outra pergunta, essa pessoa que te acompanha, você tem alguma relação afetiva com essa pessoa? Tá? Tem algum professor, algum preceptor, alguém que pode te acompanhar ao longo desses anos e por quem você tem algum afeto? Tá? Uma pessoa que você gosta? Uma pessoa que você admira, que você leva em consideração, tá, o que ela fala? Tá? É possível desempenhar uma profissão de forma adequada sem ter um mestre capaz de se entrelaçar com você numa relação de afeto? Essa pergunta que eu estou fazendo é porque o livro não está aqui. Ah, não, está aqui. Não está. Tem um livro, né, A Corrosão do Caráter, do Sennett, do Richard Sennett, que ele fala muito sobre isso, né? Só para vocês terem uma ideia, um ferreiro, para trabalhar na Idade Média, ele precisava ficar 8 anos dentro de um ambiente de trabalho dos ferreiros, acompanhando um ferreiro para ele poder fazer uma espada. Tá? Não que ele não aprenda a fazer a espada em menos tempo, mas será que ele sabe como um ferreiro se comporta? Será que ele sabe como que um ferreiro atende um cliente? Será que ele sabe como que um ferreiro apresenta a espada feita, né, pro comprador ou para quem encomendou? Será que ele sabe ali se relacionar com as pessoas que envolvem ali, quem fornece material, enfim? Então, essa identidade profissional, ela tem que se formar a partir de uma relação de afeto, a partir de uma relação onde exista a possibilidade não só de estudar um tema, de conhecê-lo e passar numa prova, mas de refletir sobre ele a partir de eventos e casos reais, né? E a reflexão, então, dessa primeira parte da live, tá, é a seguinte, né? Quando alguém... Aí eu quero que você responda, né? Quando alguém faz mau conceito de você, ou diz alguma coisa que você não gostaria de ouvir, quanto que isso te incomoda? Ou até mesmo a possibilidade ou a fantasia de alguém estar fazendo um mau conceito ou falando mal de você, tá? Ou, enfim, dizendo alguma coisa que você não gostaria de ouvir. Quanto que isso te incomoda e ocupa os seus pensamentos, né? Tá? Quando você ouve, por exemplo, e aí eu vou falar no campo da medicina, quando você ouve, por exemplo, que, sei lá, o mercado de trabalho está muito ruim para o médico, né? Vocês devem ouvir isso, né? O mercado de trabalho está muito ruim para o médico. E aí? O que acontece com você?
quando você ouve de uma pessoa aleatória ou você lê num jornal que o mercado de trabalho está muito ruim. Ou quando você vê, por exemplo, vários médicos, tá? Ou vários, sei lá, instagramers aí, prometendo que você ganhe 100 mil por mês, sei lá, melhorando, atendendo só particular, né? Ou quando é criado um inimigo comum, que é a faculdade de medicina. E a partir daquele momento que é criado esse inimigo comum, você tira do seu imaginário a possibilidade de um professor querer o seu bem, né? Já imaginou você voltar a pensar, a viver, acreditando que existam pessoas que querem de verdade o seu bem no ambiente universitário? Tá? Você acreditar que aquele professor, que ele é diferente de você em vários aspectos e que às vezes até te trata com uma certa com um certo rigor que você não está acostumado, será que ele quer seu bem de verdade? Né? Por que eu estou falando isso? Porque essa possibilidade do mau juízo, né? Essa possibilidade da ameaça do mercado, essa fantasia de que as pessoas pensam X ou Y de você, elas não mudam o que você é. Né? Você não é melhor nem pior pelo que a pessoa fala de você. Né? Você não é melhor nem pior por como está o mercado da medicina. Né? E o problema de você não ter alguém mais velho, mais experiente, alguém que saiba filtrar o que é a realidade, é que você para de acreditar em você. E caso você esteja no caminho certo, você começa a duvidar que esse caminho está certo. Tá? Eu tenho certeza que vocês se familiarizam com isso. Né? Isso é um perigo para quem é jovem. Né? Aquele jovem que ele, enfim, está no caminho certo, uma pessoa regrada, está estudando, está abrindo mão de uma série de prazeres na graduação para poder estudar. Se ele não se pareia com pessoas que já passaram por aquilo e começa a só ouvir que a melhor fase da vida é a faculdade, que tem que ter prazer, enfim, que a faculdade é opressora, essa pessoa começa a não acreditar nela. Né? Essa pessoa começa a duvidar de si mesma. Porque para um sujeito ser firme e forte e saber que ele está no caminho certo, mesmo que, não vou falar o mundo, mas que mesmo que a maioria ao seu redor não esteja, tá? Ele precisa de muita estrada, né? Porque senão ele vai ser convencido do contrário, né? E é nessa hora, tá? Quando você começa a ser influenciado ou influenciada pelo que as pessoas falam de você ou pelo que você ouve, né? Por exemplo, o que eu falei, quando você ouve que o mercado da medicina está ruim, né? Isso leva ao desassossego do coração, né? E a distração dos sentidos, né? É aquele desassossego mesmo, sabe? E você ficar se questionando se as coisas estão certas. É aquele incômodo ali, né? Eu consigo exemplificar isso para vocês, porque eu tenho certeza que às vezes você consegue fazer um exame de consciência rápido, você consegue imaginar aquele dia que você, enfim, tá bem, tá tranquilo e ouve um burburinho ali de alguma coisa, sei lá, ou alguém que entrou num cursinho, né? Ou alguém que deu um plantão e conseguiu entubar, sei lá, e passa aquilo por você e você ouve aí algo com um tom de que você deveria estar fazendo aquilo, você fica desassossegado ou desassossegada, né? Você fica completamente... Algumas horas minha voz fica estranha. É só pra... Tem mais alguém achando minha voz estranha aí? Fala aí. Aqui a internet tá boa. Mas enfim, é nessa hora que vem o desassossego, né? E aí um exemplo bobo que eu vou dar agora. Bem bobo. Um aluno de medicina que ele tá nessa roda que eu falei, nessa corrida dos ratos aí na faculdade. Ficou estranho aí também. Nada, vai ficar estranho, então não tem nada que eu possa fazer. Mas esse aluno que ele não está amparado, né? Esse aluno que não está ali escorado numa rede de pessoas que tem uma relação de afeto com ele.
Porque, sinceramente, a relação que vocês têm entre vocês não é de afeto, né? Ou melhor, é de afeto, mas não é de fidelidade, né? Não tem nada pior do que uma turma de medicina, o tanto de briga que acontece. Vocês sabem disso, né? Mas esse aluno que ele não tem, né, as suas relações pessoais dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade, dentro do mercado ou dentro do trabalho, que ele não tem essas relações ancoradas em algum tipo de afeto, eles são convencidos muito facilmente, mesmo estando no caminho certo, de que estão no caminho errado, né? E isso se dá pelo desassossego do coração, né? Que é aquele incômodo quando, sei lá, chega um colega do 8º período e fala que já entubou 3 pacientes, né? E você perde seu dia com aquilo, né? Começa a ficar incomodado ou incomodada com aquilo, né? Cara, se você tem uma rede, por exemplo, se um aluno do 8º período me fala que está angustiado porque o colega dele, né, já entubou 3, ele nunca entubou, eu vou rir mesmo, né? Porque é engraçado, eu vou rir, né? E aí o humor é uma ferramenta de reflexão, né? Ainda bem que existe humor ainda, né? O riso é o triunfo do cérebro, né? Ainda se pode rir das coisas, né? O Rui falou, né? Sentir na pele o quanto o mentor faz diferença na vida. Faz mesmo, né? Muda, né? Muda tudo. Então, é esse desassossego que ele é retirado quando você decide seguir o bom caminho, o caminho certo na medicina e perto das pessoas boas, né? Aqueles médicos que são rigorosos, mas são elogiados, que tem um bom currículo, que tem um consultório onde você presencia que ele trata bem os pacientes, que, enfim, tem uma reputação. Aquilo não foi dado a ele, aquilo foi conquistado, tá? E é essas pessoas que você tem que seguir, tá? Essas pessoas que você tem que grudar. E essas pessoas existem em todos os lugares, em Ubá, fora de Ubá, no Rio, em São Paulo, tá? E outro problema, né? Além do desassossego do coração, que ele vem quando você não está preparado para ouvir, né? Para ouvir o que os outros dizem, né? O outro problema é a distração dos sentidos, né? Porque nós não somos anjos, né? Nós somos seres materiais, tá? Então a gente precisa dos sentidos para apreender o mundo, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. E aí, se você está desassossegado ou desassossegada, você perde o rigor sobre os seus sentidos e começa a olhar demais, a ver demais, e começa a entrar informação demais. Vou dar um exemplo. Se você ouve, sabe-se lá de quem, que alguém comentou uma determinada coisa, tá, sobre você, às vezes você tem uma tendência, né, a ir até o lugar para tentar ouvir, enfim, ou uma história que você queira saber, que você está curioso ou curiosa, né? Aí você vai e aguça a sua audição, né? Ou até mesmo vai perguntando, criando um momento, um ambiente para você ouvir sobre aquilo, né? A visão a gente vê pela internet, né? O tanto de besteira que a internet oferece pra gente. Você às vezes entra no celular para ver um WhatsApp, dá 2 minutos você está vendo um chinês em cima de um urso, né, chupando laranja, né? Essas coisas aparecem assim realmente no Instagram, e é um problema, né? É um problema, porque você perde o rigor em relação aos seus sentidos. E algumas coisas que entram pela visão, elas ficam. Existem algumas coisas que a gente não pode ver, tá? Você quer ver um exemplo? Como hoje em dia as pessoas, né, adoram uma tragédia. Grupos e grupos, e quantas vezes você não chega no hospital e as pessoas estão mostrando, mataram fulano de tal, o fulano de tal foi atropelado, e tá aqui o vídeo, né? Não vejam essas coisas, né? Não vejam, né? Não, mas eu sou médico. Não. Às vezes a pessoa, não, mas você é médico, você pode ver. Não se vê essas coisas. A gente já sabe que isso acontece, né? Não se vê essas coisas. Ou, sei lá, um médico ou alguém conhecido fez uma besteira e filmaram a pessoa fazendo besteira. Não se vê, não se envia isso para os outros, né? Não, mas aconteceu, não fui eu que fiz. Ok, não é uma calúnia, não é uma mentira sobre uma pessoa, é uma difamação. Quando uma pessoa comete um erro e você divulga esse erro, você também está errado. O nome disso é difamação. Você inventa que a pessoa errou, o nome disso é calúnia. Entendeu? Você não deve fazer nem difamação nem calúnia. E isso se dá por um desassossego, isso se dá por uma distração dos sentidos, né? Você tem que corrigir ali essa distração dos sentidos, né? E aí, puxando o fio, né? É muito disso, né?
Se você não tem alguém a quem recorrer, né? Alguém que você vai chegar e perguntar o que eu faço agora? Isso é verdade? Isso não é verdade? Tá? Essa sensação que eu estou tendo, ela é real? Ela não é real? Na real, no sentido assim, ela é proporcional ao que está acontecendo. E o exemplo que eu vou dar é o cursinho de residência, por exemplo. Né? Poxa, hoje uma aluna, boa aluna, me perguntou, você acha que eu devo entrar no cursinho no 5º ano ou no 6º ano? Eu falei com ela, olha, a princípio, a gente vai conversar, marquei de conversar semana que vem, para eu entender o que ela está querendo dizer, mas a princípio, uma pessoa entrando no internato agora, tá, para que fazer um cursinho, sabe? Um cursinho agora, sabe? Começa o internato primeiro, faz um plano de estudo, né? Por que você vai precisar de um plano de estudo, né, vindo de fora da sua faculdade, né? Se você entra no internato e você não confia no plano que vai ser oferecido, né, pelos seus professores, tem alguma coisa errada. Existe uma chance grande dessa coisa errada estar com você, né? De que não reconheceu essa pessoa que poderia te orientar e te ajudar, né? Pode ser que essa pessoa também não tenha entrado em contato com você ou que você não tenha identificado também. Porque, como eu falei, né, as estruturas de hoje, elas direcionam muito para uma relação sem afeto, né? E a pergunta é essa, né? Existe a possibilidade de ensino sem o campo afetivo em jogo? Tá? Eu acho que não. Tá? Claro que você pode aprender a passar um marca-passo, mas você consegue refletir e se preparar? Voltando ao livro do Sennett, o Sennett fala, né? Tem um livro que é A Corrosão do Caráter, ele também fala no livro, e eu falei isso na live passada, ou eu falei em algum lugar, não lembro exatamente, que a felicidade, né? E aí, eu vou usar o termo agora que não existe, mas assim, o anti-burnout, né? Não vou usar felicidade não, porque felicidade é esquisito, mas o anti-burnout. Imagina, tem o burnout, o anti-burnout. O anti-burnout tem muita relação com a sua capacidade de executar bem alguma coisa, né? Ou seja, se você está seguro em relação ao que você está fazendo, como médico ou como médica, né? Você tem segurança, né? Olha, eu vou aqui assumir esse plantão, eu vou fazer meu consultório, eu vou fazer tal coisa, e eu estou segura, e eu estou seguro. Isso tem relação com isso que eu vou chamar agora de contra-burnout ou anti-burnout, né? Enquanto a gente acha, na verdade, que o burnout vem de uma pressão externa do ambiente, não, às vezes ele vem de uma pressão interna, né, a partir de uma insegurança profissional, porque você não tem uma identidade, né? Um outro trabalho também que eu até mandei para o meu amigo Henrique Cal, não sei se vocês conhecem, muita gente conhece, foi um trabalho que mostra que muitas pessoas em burnout trazem problemas de casa, trazem problemas, né, do ciclo familiar, trazem problemas da relação afetiva com outras pessoas, né? E elas já chegam no trabalho com problema. Quando, na verdade, o estudo, o trabalho, eles deveriam ser, né, aquilo que te coloca no trilho, né? A faculdade de medicina, a profissão, a medicina, ela tinha que ser um antídoto para o burnout. Desempenhar uma ação profissional, uma ação social, uma ação humana através da medicina, que é um ato de misericórdia, que é visitar pessoas doentes, que é cuidar de pessoas doentes. Isso tem que ser um antídoto para o burnout, né? Então está tudo errado nesse sentido, né? Está tudo errado. E olha, não é também o tempo de trabalho que causa o burnout. Não é isso. Nós temos resistência física para trabalhar bastante. Esse é um outro problema. Não, mas sei lá, eu não vou perder minha vida trabalhando. Não, você vai ganhar a sua vida trabalhando. Esse é o ponto, né? É através do trabalho que você vai viver, né? E eu trabalho bastante, não é porque eu tenho uma resistência, né, maior do que os outros, não, é porque, assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu gosto do que eu estou fazendo, é um prazer imenso para mim ir para o consultório. Hoje eu fui para o consultório de manhã, atendi convênio, atendo plano de saúde aqui em Ubar, assim, quando vem alguém me dizer assim, larguem os convênios, larguem os planos de saúde, eu falo, peraí, eu tenho aqui uma série de contrapontos a isso, né? Ou quando fala assim, larguem os plantões, né? Cara, peraí, né? Eu dei plantão durante muito tempo na minha vida e como eu aprendi dando plantão, né? Eu sou só clínico, né? Eu trabalho com clínica médica, eu trabalho com gente passando mal, entendeu? Essas coisas não me convencem, né? De que você vai
tem que fazer uma pós de não sei o que, para só atender particular, e jornada de paciente, que aí paga já 5 consultas de uma vez e enche seu consultório. Essas coisas não me convencem, né? Também não me convence de que o trabalho é um fator por si estressante. É o contrário, né? O trabalho, ele é um fator desestressante, neurologicamente falando, né? O trabalho nos orienta, nós estamos aqui para trabalhar, né? Então esse é um ponto importante disso tudo, né? Quando você fica solto, quando você não tem um suporte, né, afetivo, eu vou repetir demais nisso, né? Um suporte afetivo de uma pessoa que tem expertise na área, na sua profissão, tá? Você inevitavelmente vai entrar num ambiente interno de desassossego do coração e distração dos sentidos. E aí, né, se você está com aquela angústia, está com aquela ansiedade, porque na verdade você não está conseguindo se posicionar no seu ambiente profissional, né, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, né? Às vezes você não consegue nem nomear isso, né? Você não consegue dizer assim, o meu problema é que eu não consigo me posicionar na faculdade. O meu problema é que eu não consigo me posicionar no meu campo profissional. Eu não consigo tomar as melhores decisões. Eu tomo as decisões que os outros vão tomando. Se você não consegue fazer isso, você vai duvidar do caminho certo, né? Porque às vezes as pessoas estarão no caminho errado e você estará no caminho certo. E o que você faz? Você está andando reto, né? Você com 5 pessoas, né? 4 pessoas desviam para a direita, né? Ou 4 pessoas desviam para a esquerda. O que você faz? A tendência é ir junto, né? E aí quando você vai junto, muitas vezes, né, você sai do seu caminho, da sua vocação, né? Dependendo se você cai na mão de um profissional, né, que não tem experiência, né, para te dar um diagnóstico, você ganha um diagnóstico errado, como TDAH, depressão, ansiedade. Ah, eu tenho ansiedade. Desculpa, mas ter ansiedade não é uma condição psicopatológica, né? Não é isso. Ninguém tem ansiedade. A pessoa pode estar ansiosa por um determinado motivo. Isso é um problema, porque muitas vezes, né, o motivo de angústia, lembrando que angústia como sintoma principal do mundo psíquico é a cisão entre a realidade e o prazer esperado por ela. Isso é angústia. Quando você fica angustiado, na verdade há uma cisão entre o prazer que você espera daquela situação, né, e o que realmente você sente naquela situação. A gente cria uma imagem, né? É normal você imaginar como vai ser, né? Você tá lá, você vai encontrar alguém, né? Você nunca viu essa pessoa na tua vida. O normal é que você imagine aquela situação. E você, depois que você encontra a pessoa, você fala, pô, mas eu imaginava que ela era um pouco mais alta, um pouco mais baixa, ou mais magra, mais gorda, talvez, né? Pô, achava que ele era meio brigão, mas a pessoa é tão simpática. Enfim, existe sempre uma cisão entre o que se espera e o que você encontra. Mas quando isso aí está num campo, né, muito importante da vida, como por exemplo a faculdade de medicina ou a sua atuação profissional, né, você pode ter angústia. É claro que se eu penso assim, vou encontrar o tio do meu amigo agora, que eu vi na foto, porra, achei que ele era mais alto. Houve uma cisão, né, entre o que você esperava e o que você viu, mas isso não te gera angústia, porque não faz a menor diferença. Mas quando você entra na faculdade de medicina e começa a perder, né, aquela emoção por ter passado na faculdade, começa a ver que estudar anatomia, que estudar bioquímica, né, é um porre, né, é difícil, é chato, né, isso aí te pede uma série de habilidades novas, né, isso aí começa a te dar angústia. O que é a angústia? A cisão entre o que você esperava e o que está acontecendo. Tá? E aí você precisa de uma ferramenta para isso, né? Qual é a ferramenta? É a linguagem. Porque se você não tem vocabulário, né, para lidar com essas situações, você vai dizer uma coisa só. Eu estou ansiosa, eu estou ansioso, eu estou triste. Você fica que nem o meu filho de 3 anos. Meu filho de 3 anos fala assim, eu quero mate. Então, se você der mate, se você der, sei lá, chá de não sei o quê, se você der um negócio gelado para ele, meio adocicadinho, ele vai falar que é mate, entendeu? Ou seja, tudo para ele que é meio, né, adocicado, geladinho assim, isso é mate. Entende? Então, se você diz
começa a sentir uma coisa que te incomoda, você vai dizer, tô angustiado. Mas o que é tô angustiado? Peraí, é mate isso? É chá de não sei o quê? Peraí, como é que se diz isso? Você precisa de vocabulário. Quem é que tem esse vocabulário? Normalmente é quem tem mais experiência que você, né? Que vai ser capaz de dizer para você, olha, o que você está sentindo é isso. Tá? Esse é o papel da terapia também, ou da mentoria. Né? O que você está sentindo, o que você está chamando de angústia, é tal coisa. Você não está conseguindo estudar porque você fica muito tempo fazendo tal coisa. Você não está indo bem por causa disso, disso, disso. Tá? Isso é importante, porque essa relação ela tem que ser criada entre você e alguém mais experiente. E aí eu volto ao começo da nossa conversa. Para que isso seja... para que você dê relevância, isso tem que ter uma relação de afeto. Tá? Você não vai dar essa relevância a um professor só porque ele é professor da disciplina ou porque ele tem mestrado e doutorado. Você não vai dar. Por quê? Porque você é livre, né? Você, no final das contas, é livre. Para quê? Para escolher para quem que você vai dar relevância. É esse que é o ponto. Eu posso estar sentado com o maior gênio da literatura, né? Eu tenho um monte de livro aqui, sei lá, os livros que eu sempre falo, Machado de Assis e Lima Barreto. Ok, tá? É uma maravilha. Tá? Eu posso não ler e não dar relevância. Entendeu? Por quê? Porque eu sou livre. Eu posso estar sentado, amarrado, de frente para uma pessoa extremamente boa de verdade. E ela está me falando com todo o amor, né, o caminho certo que eu tenho que tomar. Eu posso estar ali ouvindo e não dar relevância. Né? Eu posso ser obrigado a fazer aquilo ali. Né? Mas eu posso fazer sem uma reta intenção de seguir o que essa pessoa está fazendo, está falando. Então, isso que é a relação mestre-discípulo. É por isso que essa relação precisa de afeto. Eu tenho na minha experiência prática, há mais de, sei lá quantos anos, sei lá, 16, 17, 18 anos, desde 2006, 2007, né, se for contar mentoria na faculdade, desde 2003, então tem 20 anos, né, 21 anos, 20 anos, que eu me relaciono com pessoas em níveis diferentes de conhecimento que eu, né? E ultimamente, vamos colocar nos últimos 10 anos, com mais experiência, eu me relaciono com alunos de medicina, bem mais novos do que eu. E é impressionante que quando a relação se dá no campo afetivo, como é que você consegue falar com a pessoa, né? Ou seja, já se quebrou aquela barreira, a pessoa sabe que você quer o bem dela, entendeu? A pessoa, ela acredita que você quer o bem dela. E ela até lida com os desconfortos que você proporciona para ela de uma forma muito mais profunda, né? Desconfortos que são necessários, porque quando chega uma pessoa e fala, cara, olha só, você está fazendo errado, né? O movimento inicial da pessoa é ficar com raiva mesmo, né? Você fica puto da vida, você pode estar aí, quando você é chamado a atenção, você fica incomodado. Mas se tem uma relação de afeto, em um determinado momento você vai falar assim, poxa, mas e se ele tiver certo, né? Ou se ela tiver certa, tá? E aí, nessa hora já começa a mudar. Porque se você não tem uma relação de afeto, e se você tá rodeado de idiotas, né? Esse é outro ponto importante, né? Certifique-se se você não está rodeado por idiotas. Isso é o primeiro dever de casa de hoje, né? Você vai chegar em casa, sei lá onde você está, mas você vai fazer uma lista de quem está em volta de você e vai falar, é idiota, não é? É idiota, não é? Se for idiota, mantenha o carinho. Mantenha ali o cuidado, trata bem, mas porra, não dá relevância, né? Ou se você é um idiota também, né? O que é idiota? Idiota é uma pessoa que é a medida de todas as coisas. Ela é centrada em si mesma. Ela toma as conclusões com base no que ela sente, no que ela acha que está entendendo das coisas. Porque numa dessas, você toma um esporro bem dado, aquele esporro que seria a mudança de chave da sua vida, e você comenta com 3 idiotas, os 3 idiotas vão concordar, né, que você estava certo ou certa, que o esporro foi mal dado. E você, quando conta a história, eu te conheço, né, quando você toma um esporro, você conta na sua versão, né? E sei lá, às vezes você tomou o esporro por um negócio que está aqui, e você fala, mas no livro está dizendo que é tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e os idiotas vão falar assim, é verdade, eu também li o livro. E aí fica um papo de maluco, né? E aí o que acontece? Você continua cada vez mais idiota, e continua cada vez mais sensível ao que os outros dizem, e aí o seu coração fica desassossegado, e você entra numa total distração dos sentidos. E qualquer coisa que entra pelos seus olhos começa a te afetar demais.
né? Isto é um problema, né? Um outro exemplo de distração dos sentidos, né? Se você não está firme na convicção de que você deve seguir um caminho, né, de controle da vista, é a pornografia. A pornografia está aí, né? O sonho do todo idiota é atrair mais um. Eu nem sei se o idiota é capaz de sonhar alto assim, né? Eu acho que o sonho do idiota, nem sei se ele sonha. Mas enfim, a pornografia, né? A pornografia está instalada. É o tempo todo, né? É o tempo todo. Vocês mesmos se posicionam de forma pornográfica em muitas situações, né? Aquela soft porn, né? Onde você começa a mostrar a sensualidade, aquilo ali, né? Isso também traz um mal, né? Essa objetificação do corpo, né? Lembra? Você vai cuidar do corpo também, né? Do corpo das pessoas, no seu consultório, no plantão. É um corpo que está ali, né? O pessoal às vezes pergunta assim, mas o que eu vou aprender na medicina intuitiva, né? O que você fala? Ou com você? Cara, na faculdade que eu dou aula, se o meu aluno aprende que ele tem que pedir licença para examinar uma mulher, por exemplo, se o meu aluno aprende que ele tem que pedir licença para examinar um paciente, ele já está aprendendo alguma coisa. Então eu gosto disso, né? Os meus alunos, eles têm que aprender a pedir licença para examinar. O que você vai me ensinar de clínica médica? Eu vou te ensinar a receber uma pessoa no consultório, tá? A usar algumas ferramentas de linguagem, de humor, algumas ferramentas, né, enfim, de drama, de tudo, né? E principalmente acolher, ambientar aquele paciente, né? E aí quando você começa a ver o seu trabalho nessa perspectiva, você começa a ver que a terça-feira de manhã, a quarta de manhã, elas têm um sentido, né? Que é o quê? É você se doar para essa pessoa, usando o que você está estudando na faculdade. E fica muito melhor, né? E eu tenho certeza que isso aí é o antídoto para o burnout. Olha, eu tenho 42 anos, faço 43 esse ano. Eu sou extremamente satisfeito com a minha profissão. Extremamente satisfeito. Eu sou só clínico. Eu atendo plano de saúde. Eu dou aula de clínica médica. Eu sou extremamente satisfeito. Exercito na minha vida com a minha esposa. Eu tenho 4 filhos. Exercito com ela. E se começar a faltar trabalho para mim, tá? Qual é a conclusão que a gente sempre chega? Que eu continuarei trabalhando, mas vivendo com menos. Sei lá, você começar a ganhar muito menos com a docência, vai ter muito médico, ninguém quer clínico. Eu vou ganhar menos, eu vou viver com menos. E se, sei lá, não tiver trabalho nenhum para você, eu vou contar com a boa vontade dos outros. O que eu vou fazer? Por quê? Porque essa é a minha identidade. Tá? Essa é a minha identidade. A minha identidade profissional envolve a minha ação. Não tem mais volta, tá entendendo? Não tem volta. E eu adoro o que eu faço, né? Além de tudo, né? Eu tenho um prazer imenso, né, em trabalhar, né? O trabalho, ele me organiza, sabe? São 1000 maravilhas? Não, né? Claro, você cansa. Eu adoro passar visita fim de semana? Não, às vezes não. Tá, mas eu vou, né? O que é que eu faço? Eu descanso mais, né? Se eu passo visita sábado e domingo, né, eu já me programo desde segunda-feira, né? Para chegar mais descansado. Às vezes eu deixo de ver um filme à noite. Estou vendo aqui, estou revendo Piratas do Caribe. Até escrevi no Instagram sobre o David Jones recentemente. Estou revendo Piratas do Caribe com meu filho, que é um puta de um filme. Eu nunca tinha visto na perspectiva que eu estou vendo agora, né? Só a bússola do Jack Sparrow, né? Que ela aponta para o que você mais quer, já daria aqui uma reflexão do dia inteiro, né? Porque imagina, você tem uma bússola que aponta para o que você mais deseja, né? É a sua bússola íntima. O que você deseja de verdade, né? Então, enfim, eu não vou ver filme à noite, porque eu sei que se eu dormir tarde na sexta-feira, eu vou acordar pior no sábado para trabalhar. Tá? Então, esse é o ponto do coração desassossegado, da distração dos sentidos. Bom, em relação à rede social, né, ao meu trabalho, por que e como que eu entrei nas redes sociais, né? Isso foi na pandemia e eu entrei porque a minha esposa falou, né? A Juliana, minha esposa, sempre falou para entrar nas redes sociais e falar as coisas que eu falava para ela, né, nas redes sociais. De repente ela estava de saco cheio de eu ficar à noite falando tudo que eu estava lendo, estudando para ela. Aí ela falou assim, não, fala para os outros. E eu comecei a criar conteúdo nas redes sociais
E eu sempre quis fazer um curso chamado o curso de diagnóstico sindrômico. O que é esse curso de diagnóstico sindrômico? Tereza, tá online, que legal. O que é o curso de diagnóstico sindrômico? É um curso para abordagem a partir dos sinais e sintomas, né? É uma coisa que eu inventei? Óbvio que não, né? Nada eu invento, né? Então, assim, eu não tenho nada eu não tenho nada novo, né? São coisas autorais, né? Que eu faço do meu jeito, da forma que eu falo, mas eu não inventei nada, né? Eu não tenho novo método, eu não sou CEO de nada, eu não criei um novo... eu não sou... Todo mundo tá rindo da Juliana. Eu não sou CEO da minha empresa, do método Bruno Farnetano, não tem nada disso, né? O método clínico, por exemplo, não é uma invenção minha, não é uma invenção nem do professor Ricardo, é o quê? É a prática médica, né? Uma praxis que vem aí há séculos, né? Então eu criei o curso, não inventei nada, mas eu organizei em 20 aulas o passo a passo para o diagnóstico sindrômico, passando pelos sinais e sintomas, pelo diagnóstico topográfico, pelo diagnóstico anatômico, pelo diagnóstico funcional, pelo diagnóstico etiológico, pelo diagnóstico de trabalho, né? E, enfim, criei e gravei esse curso há uns 3 anos, mais ou menos. Foi uma surpresa, porque quando eu anunciei a primeira vez que ia fazer esse curso na pandemia, entraram mais de 100 pessoas e entrou médico com 30 anos de formado, aluno do primeiro período, então foi um desafio fazer aquilo funcionar. E funcionou e virou... A ideia era fazer essas 20 semanas, né, essas 20 aulas, e depois mais 20 aulas de exemplo, com 20 casos clínicos, né? Então teria as aulas do diagnóstico sindrômico, depois as 20 aulas de casos clínicos reais que eu atendi. Por que eu tenho que falar que são casos reais que eu atendi? Porque nesses casos tem tudo isso que eu estou falando, né? Eu trago os casos explicando o que eu passei, onde eu errei, qual foi a minha dor, a quem eu recorri, né? E, enfim, e a solução desses casos a partir da forma como eu tive que conduzir aquilo ali, né? Então eu dei mais 20 aulas de diagnóstico sindrômico, né? Mais 20 aulas com exemplo desses casos. Quando acabaram as aulas, isso aí com 40 aulas, a gente não parou, né? Entrou uma outra turma e de repente a comunidade está aí com 700 pessoas, sabe? O professor Ricardo Bastos entrou, vocês conhecem, acompanham, o professor Felipe, o professor Cristiano, e a coisa começou a ganhar forma. Então hoje a gente tem o curso de diagnóstico sindrômico gravado com 20 aulas e mais 80 aulas só de caso clínico, né? Cada aula tem 1 hora mais ou menos, foram casos que eu atendi ou o professor convidado, mas nessa aula de 95% todas são de casos meus, né? Isso já está tudo gravado, né? Está tudo gravado. E a gente também estamos desenvolvendo outros modelos de aula. Por exemplo, tem um modelo chamado Decisões Clínicas, com o professor Ricardo. Tem outro chamado Luzes, que vem de fora, que é um que eu adoro, que é você trazer uma situação médica com um convidado não médico para opinar. Por exemplo, a gente chama um filósofo, né? O Gustavo Bertosch, que é um cara ótimo, né? E ele participou da discussão de um caso clínico, né, a partir da visão de um cara que é filósofo, que é um cara que tem um clube do livro, né? Como que através da linguagem, né, do paciente ele se conectou com ele para poder então nos ajudar. Tem uma outra metodologia chamada Iátricas, que é a arte de curar, onde traz-se um caso clínico e também depois algo relacionado à humanidade, né? E a gente tenta integrar humanidade com a medicina, tá? Todas essas aulas, né, a gente tem ali 20 aulas do curso de diagnóstico sindrômico, 80 aulas de casos clínicos, e aí vai ter um aperitivo, né, de umas aulas diátricas, umas aulas de luzes que vêm de fora, que isso vai ser um trabalho a ser desenvolvido ao longo do ano. Mas nesse primeiro momento a gente vai disponibilizar essas aulas gravadas, né? E eu acho que as pessoas que estão aqui já se inscreveram já se inscreveram no negócio de inscrição.
Então, agora a gente está disponibilizando isso, né? Vai ser por um preço que, sei lá, não sei, vai sair pouquíssimo cada aula. É um pacote por um ano, muito mais barato do que um final de semana que você passa, sei lá onde. Então, é um preço bem acessível e quem quiser e tiver inscrito vai ganhar o cupom e receber por e-mail, né, 50% de desconto para isso. Ao longo do ano, haverá outros produtos nesse sentido, de mentoria. Tem uma galera pedindo mentoria, tá? Querendo, sei lá, vamos montar grupos de 5 mentorados, 10, não sei. Isso também, quem tiver interesse, me manda por direct. Pô, acho interessante, uma mentoria e tal. Mas especificamente hoje, a gente está disponibilizando essas aulas gravadas. Tá? Vocês vão receber por e-mail e vocês vão receber o cupom de desconto, tá? Com as aulas do curso de diagnóstico sindrômico e com essas 80 aulas de casos clínicos, tá? Já gravadas, e entrando você vai ter acesso imediato a tudo. E as primeiras pessoas que entrarem, nem sei quantas que a gente definiu, mas é um número alto, acho que 50, também vão ter acesso a 3 grandes aulões ao longo do ano, onde a gente vai poder interagir e discutir medicina, né, e casos clínicos. Beleza, galera? Esta que é a ideia. Um abraço a todos e eu espero que este tema tenha mexido com os corações desassossegados de vocês. Um abraço a todos e até.